Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente com mais um Café da Tarde com a Palavra. Você tem a oportunidade de estudar conosco a Palavra do Senhor. É importante, né, o que nós estamos fazendo aqui, porque a Palavra do Senhor nos instrui, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um bate-papo aqui que nós estamos conversando a respeito da Palavra do Senhor. Você, se quiser, tem a oportunidade de também interagir com a gente. Talvez não diretamente, mas se você fizer uma pergunta aí, alguma dúvida que você tiver, a gente está aqui monitorando, inclusive, para ver a sua pergunta e responder ao vivo. Mas também você pode fazer a pergunta e na próxima live, o próximo Café da Tarde, a gente também responde você. Agora, a minha esposa vai dar um resumo daquilo que nós estamos fazendo aqui desde o primeiro dia, tá bom? Então, deixa eu apresentar cada um, né? Sim. Tá aqui a minha esposa. Boa tarde. Laudiceia, a Eliade. Boa tarde. E a Raabe. Boa tarde. Então vamos lá. Então, nós estamos estudando o livro de Atos. E nós vamos estudando os capítulos até terminar Atos e vir os outros livros, né? Aqui são as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João. Só até chegar no Apocalipse. Apocalipse não, porque tem que se aprofundar mais, né? Então, nós estamos estudando Atos, estudamos já o primeiro capítulo e agora nós estamos entrando no 2. Não significa que nós vamos estudar o capítulo 2 todo hoje, porque a gente estuda comentando, né? Dizendo nosso parecer, o que nós entendemos, né? Então, para você que não está nos acompanhando, e se você ainda não leu o livro de Atos, é uma boa oportunidade. Você começa, né, no capítulo 2 de Atos, do livro de Atos. Está no Novo Testamento, tá bom? Então, vamos começar, né? E para vocês verem o seguinte, aqui a gente não fica fingindo que está tomando café. A gente está tomando café. Já reclamaram até da gordice deles, viu? É um momento da tarde, um momento de café, e a gente está aqui. É um momento realmente bem relaxado, estudando a palavra do Senhor. Vamos lá. Se você, então, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Veja que nós vamos estudar algo tão importantíssimo, que é a vinda do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Muita gente não entende isso. No capítulo 1, falou da ascensão de Jesus, da promessa da volta, da traição de Judas e da escolha de outro apóstolo, que foi Matias, né? Eu ouvi pessoas falarem que não sabia que tinha sido escolhido um outro apóstolo para ficar no lugar de Judas. Pois foi. E o nome dele é Matias. Então ele está entre os 12 apóstolos, né? Ela tá dando esse resumo porque teve gente que viu 10 minutos e depois nem entendia o que nós estávamos lendo. Então, por isso que nós estamos explicando aqui, tá bom? Glória a Deus. Bom, vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos todos esses homens que estão falando, né? Ouvimos na nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia,
do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombaram deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Muito bem. Está aqui uma coisa muito interessante que as pessoas têm discutido e têm muitas vezes deixado de entender ou compreender essa questão da descida do Espírito Santo. Ele diz aqui que eles estavam, em primeiro lugar, o importante também aqui mostra era a unanimidade entre eles. Eles estavam unidos em um mesmo propósito. Eles estavam, na realidade, em obediência à orientação de Jesus. Que diz: olha, vocês vão para Jerusalém, ficai lá, até que do alto vocês sejam revestidos E eles do poder. ficaram 40 dias, não foi? 40 dias eles ficaram esperando. Né? Hoje, Se é nós, hein? Tá demorando muito. Tá demorando muito, eu vou No embora. primeiro dia a gente já ia falar: Ai, meu não, Deus, me eu acho que o Espírito Santo demora. não vai descer. E não é só aqui, nesses dias, você acabou de comemorar a Páscoa. Sim. Da Páscoa Até até o Pentecostes. o Pentecostes são 50 dias. E aí inicia-se nesse período com uma contagem, que é a contagem do homem. Então nós estamos no período dessa transição entre a Páscoa e o Pentecostes. Foram 50 dias. Né? Então isso é muito importante, essa unanimidade que tinha entre eles. A obediência é fundamental. Seguir as orientações de Jesus é A fundamental. espera é fundamental, né? A espera, né? A perseverança, porque eles estavam ali escondidos também porque estavam sendo perseguidos, estavam sendo procurados para serem entregues às autoridades, né? E aí eles estavam meio temerosos, reunidos, escondidos num só lugar. E quando veio a descida do Espírito Santo, veja que ele fala que o som que aconteceu parecia. Como? Não era um vento. A gente vê muitos lugares falando assim: vem um vento. É que É um som é como inexplicável, vento. né? É inexplicável as coisas celestiais. Então eles explicam com coisas da terra, mas não dá para se explicar. Para se explicar muito, né? Veio do céu um som como de um vento muito forte. Como de um vento. Então a gente precisa prestar muita atenção nesses detalhes, nessas pontuações da palavra do Senhor, e às vezes quando ele fala como, ou parecido, né? Ou igual a mas era um barulho apenas. Não era Eu acho interessante, né, que existem algumas... geralmente quando você assiste as pregações do Lamartine Pozella, tem muita coisa que ele fala como que era no hebraico, como é que era no grego, no original da Bíblia. Sim. E aí você começa a ter um entendimento mais amplo, porque é o que fala, na tradução muitas vezes não dá para encaixar, eles tentam encaixar alguma coisa. É interessante a gente tentar depois descobrir no hebraico, na língua original, como é que falou isso. Isso. Né? Eu vou descobrir essa semana. Eu sei que vento é ruá. É o Não, sopro, né? Não é sopro, né? Ruá é sopro. Tem que procurar, viu, gente? É como um vento. Se alguém achar antes da gente, coloca no Face pra nós. Agora você né? consegue imaginar esse barulho enchendo toda a casa? Meu Deus. Olha, só de pensar eu já fico com o coração Né? cheio. Imagina você escutar um som, porque ele fala, um som como de um vento impetuoso. Impetuoso. Não é um Muito forte. ventinho assim, ó. Oh, Não, coisa linda, aqui quando tem tempestade de vento, que aqui tem bastante, é assustador, Fala né? sobre isso, Sim. que vem como vento. Você vê o poder, né? 2. Versículo? Dois.
capítulo 2, versículo 2. Como de um fala sobre vento isso. forte. É muito forte. O som, gente, o som. Gente, A gente fala assim, muitos hinos, né, que a gente canta. Quero Vento ouvir o som do impetuoso. céu, Nossa. quero ouvir o som do céu, né? Mas olha, gente, às Será vezes que as não vai te coisas, assustar? as coisas vindas do céu, às vezes assusta a gente, como ser humano, né? Igual o muito povo de romantismo, Israel, igual É. o povo de Israel, quando queria lá ver Deus, aí Deus falou, vou me mostrar pra eles. Né? Isso. Porque eles falaram, por que Deus só fala com você, Moisés? Né? É. Então a gente quer que o E Senhor o fale monte conosco. tremia. Aí quando eles viram o monte tremer, E aquele som de buzina, aquela coisa assim. E a nuvem cinza, eu falava, Não, chega, pode Não, fala só você. querer falar. por que a Fala nuvem de você. Deus é cinza? Eu perguntava, É. por quê? Agora, a gente... Ah, Pause aqui. Né, aqui eu coloquei em hebraico, né, em grego, texto em grego, Bíblia gregana bereana. E aí a tradução. De repente surgiu um som do céu semelhante ao que traz a ventania violenta. Ai, tá vendo? Eu sou Vento muito impetuoso. desconto aqui. A gente canta, vento impetuoso, traz... Gente, a Eliade citou aqui, ela citou aqui, que a gente aqui tem, de vez em quando, vem aí umas tempestades de vento, porque onde a gente mora tem um paredão, né, de montanha. Então o vento vem do mar, ele bate no paredão e volta. Gente, a primeira vez, todas as vezes a gente fica assustado, mas a primeira vez, meu Jesus do céu, a gente pensou que a casa ia ser levada pelo vento. As outras vezes a gente não conseguia nem dormir. Às vezes ficou uma noite esse vento, até 6 da manhã a gente não conseguiu pegar no sono. De tão tenebroso que é. Agora, isso a gente dá uma noção. Agora você imagina esse vento mas aqui. aqui, amor, era Deus. Isso. Mas mesmo assim, a gente é carne, gente. Até você sair desse... Por isso que eles estavam em oração. Em oração. Havia ali um preparo também, né, para as coisas espirituais, mas eles não sabiam o que ia acontecer, gente. Não. Tem que pensar nisso. Eles não Tá todo mundo orando. Eles não sabem o que, Eles era esse nunca viram. revestimento de poder. Eles não sabem o que era, né? Ser revestido. Vocês vão ser revestidos. Mas eles não sabem o que era que ia revestir eles. Então, e também a gente aqui agora se reúne, vamos supor, você está aí em oração, a gente vai orar e tal, de repente vem aquela manifestação poderosa do Espírito Santo. Nós já conhecemos isso, sabemos, né? Agora, você imagina, eles nunca tinham tido essa experiência. A única experiência que eles tiveram com o Espírito Santo foi quando Jesus, os discípulos, quando Jesus soprou sobre os discípulos e disse receber o Espírito Santo, mas foi uma coisa, foi um sopro. Mas aqui, imagina, você está num lugar reunido, de repente, porque aqui diz que de repente. De repente, né? Foi algo que foi começando Não, pouquinho e começou aumentando. devagar, e vai aumentando Foi de igual aqui, repente. aqui vai começando devagar. É, Né? Até viu o bravo mesmo. isso. Lá não, já veio como um vento terrivelmente Impetuoso, né? violento, que ele fala impetuoso. Ou seja, existe muito romantismo, né, na questão de as pessoas pedem, Senhor, manda o vento do Pentecostes. Gente, a gente precisa saber o que pede ao Senhor. A gente mas quer não, ter a a experiência. A mas gente tem quer que ter a ter medo, experiência. né? Não, é assim, Mas ó. será que você está preparado para ter essa experiência de ter um vento terrível e impetuoso? Né? Então, Se mas vem de eu Deus. tô lembrando de uma ministração da Ana Paula, que ela fala assim, que quando vem a adoração, né, quando vem aquele momento da adoração, a primeira coisa que vinha na mente dela para ela fazer era o quê? De pedir perdão dos pecados, que ela se sentia igual Isaías. Oh, meu Deus, eu tô, né, no meio de um povo de impuros lábios, né? Se Só prostrando. isso, e aí se prostrava. Vinha aquele temor, mas depois que ela vai lá e pede perdão, a única coisa que vinha dentro dela era o quê? Alegria. Alegria, né? Alegria, muita alegria. A gente sente muito amor. É um amor assim, que a gente tem vontade de abraçar até aquela pessoa que a gente tá morrendo de raiva. a Se gente você tem vontade pensar de na abraçar. pessoa que você mais tem raiva, assim, que você passou
raiva com ela, você ama naquela Sim, hora. na hora que o E a Espírito gente- Santo tá isso. ali, é muito bom, é muito bom. E também todas as pessoas na Bíblia, desde de Gênesis a Apocalipse, que tiveram uma experiência sobrenatural, com a visão do próprio Jesus, a visão de anjos até, e que foram tocados por anjos, todos eles, a Bíblia diz que eles caíram prostrados por terra. Vamos pro 2? Não, pro 3? Imagina a manifestação do poder de Deus, né? Agora, no versículo 3, eles que viram que parecia, né? Línguas de fogo. Parecia uma língua de fogo, né? Uma labareda, né? Como uma Sobre língua. cada um, né? E ela estava sobre a cabeça de cada um, e pousava sobre a cabeça de cada um deles. Nesse momento, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu acredito, tá? Que o primeiro impacto foi um pouco assustador. Mas quando o Espírito Santo se posicionou na cabeça sobre cada um, que eles foram cheios do Espírito Santo, Diz que as línguas se separavam, né? Aquilo já Elas ficou iam algo... separando e pousando sobre a cabeça de cada um. Porque essa experiência não foi... E foi visível, né? Ai, coisa E essa linda. experiência não foi na carne. Essa experiência foi no Espírito, né? Muito embora... Mas era visível, muito né? embora era visível, muito embora eles tiveram a sensação do que estava acontecendo dentro deles na carne. É algo que a gente não consegue imaginar. Eu não consigo imaginar esse momento deles. Você consegue imaginar o momento deles? Não. Que eles viveram? Foi uma experiência muito profunda. Aí fala assim, havia em Jerusalém devotos a Deus, no capítulo 5, no versículo 5, perdão, vindo de todas as nações do mundo. Você pulou o 4. Não. Opa, eu pulei o 4 toda vez. pulou. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, falei isso aqui, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Mas o que eu quero enfatizar aqui, e que é muito importante a gente ver, é o seguinte, que essa manifestação do Pentecoste, das línguas, né, estranhas, era um sinal para o mundo. Era um sinal para o mundo. Foi um sinal para eles? Claro, é a primeira vez que eles estão vivenciando isso. Mas por que era um sinal para o mundo? Está aqui. Ele diz que lá tinha judeus, tinha de todas as nações, né, judeus. Aqui diz que eram judeus devotos a Deus, mas tinha romanos também. Visitantes de Roma, de Líbia, de Cirene, de Frígia, de Panfilha, do Egito, de outras partes. Eles estavam lá e ouviram essa manifestação poderosa. Hein? Eles Então, vai aqui ouviram. fala assim, que eles falaram noutras línguas, né? Não, mas olha só, Sérgio. Conforme o Espírito capacitava. Então, quem deu essa língua para eles foi o Espírito Santo. O Espírito Santo. Olha só. Aqui diz que essas pessoas que estavam do lado de fora, de todas as nações de judeus e de outras nações, eles ouviram o som. A gente nunca presta atenção nisso. E Então, que mas aqueles que estavam lá estava cheio fora, lá no lugar, porque eles era ouviram o Pentecostes. som. Era Pentecoste. E você imagina esse som, eles quando ouviram esse som, eles ficaram assustados com aquele barulho, porque nunca tinha ouvido aquele tipo de som. Lá é uma região que tem terremotos, coisas, mas eles não... E aí eles foram correndo no lugar de onde estava o som. E aí eles se juntaram e eles ficaram o quê? Ficaram assustados, perplexos, Porque assustados, cada um né? ouvia na sua própria língua. Então isso que é interessante, né? Eles entendiam. Entendi. E o que eles estava estavam sendo falando. falado sobre as maravilhas? É isso que eu olhei e Deus. falei. Sobre as Imagina que maravilhas. cada um o que cada um escutou. escutava. O Espírito Santo já estava pregando, já estava falando. Aleluia. Olha! Coisa E aí- linda. E aí entra nessa questão que causa muita polêmica, sobre a questão das línguas estranhas, né? De muitas pessoas que não creem no batismo com o Espírito Santo, que não creem de que se trata das línguas estranhas que nós falamos, somos batizados
E dizem que, na verdade, Só eles foram pessoas. capacitados para falar outras línguas. Mas e tem de fato, línguas, né, né, que dá a para Quem nos entender. capacita é o Senhor. Isso, dá para entender que eles realmente foram capacitados, mas aí a Ilhade estava falando essa semana sobre isso, né? Que existem Línguas que já morreram. que já morreram, que não existem mais. É. Então a gente entende que quando a gente fala, porque não é algo que vem de nós, e só dá para dizer com propriedade se é verdadeiro ou falso, é quem é batizado. Isso. Já começa por aí. Não adianta você que não é batizado com o Espírito Santo, não tem esse dom de línguas, querer entender Não. com o intelecto, porque não é inventado, não é uma coisa que... E nem a tradução do que você está falando vem também assim, igual é traduzir o inglês para o português para o inglês. Não é assim. Não. Vem conforme o Espírito revela. Que dá é o dom É, da interpretação. Que dá o né? dom da Agora, interpretação. uma pergunta aqui para vocês. Vocês entendem que a característica que a pessoa recebeu o Espírito Santo é os dons de línguas? Ou não? É uma das. É uma das. É Ou porque. seja, existem pessoas que receberam o Espírito Santo, É, mas que mas não falam línguas. Então, isso é muito importante a gente ver, porque é o seguinte. É. Por que que há, nesse momento aqui, a principal característica desta evidência foi as línguas? Porque havia Pessoas de de outras nações ali. Por isso que a gente diz que foi um sinal para o mundo. Por quê? Porque quem estava falando não sabia o que estava falando. Mas quem estava ouvindo sabia o que era a eles língua estavam dele. falando. Que era a língua dele. Por isso era um sinal para o mundo. Ou seja, por isso fala que aqui foi a principal, nesse momento, evidência de que uma pessoa, que ele recebeu o Espírito Santo, o batismo lá, o dom de língua. Por quê? Porque ele estava falando de algo que já estava sendo confirmado por outras pessoas de outras nações. Ou seja, não era algo que estava blá, 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 todo mundo falando e todo mundo assim olhando. Não fazia talvez sentido para ninguém que estava ali e até mesmo para os próprios discípulos que estavam reunidos. Não ia fazer muito sentido, mas fez muito mais sentido quando eles viram que aquelas pessoas de outras nações entenderam o que eles falaram. Veja que isso é muito forte, até mesmo para fortalecer a fé deles com relação a ter recebido aquela experiência que eles nunca tiveram, né? Algo novo que eles nunca tiveram. Aquilo reforçou inclusive aquela própria experiência e a fé deles, eles sabendo que eles estavam falando pelo Espírito Santo, porque as pessoas que não tinham nada a ver com eles, não estavam reunidos com eles, começaram a entender a palavra de Deus, a pregação. Não sei o que eles entenderam, eu imagino que cada um ouvia ali, eles estavam, na realidade, profetizando, né? Como aconteceu lá em Êxodos, quando os 70 começaram a profetizar, né? Eles profetizaram, foram cheios do Espírito Santo lá em Êxodo, e eles profetizaram. E eu imagino que aqui também eles estavam profetizando a respeito de Jesus, e todos aqueles que estavam lá ouviram a pregação. Porque, por isso que fala, mas só que tem muita gente que confunde isso, gente. Porque eles pegam esta parte aqui do língua e colocam isso como uma condição Para dizer que foi para batizado dizer que ou não. alguém foi batizado no Espírito Santo ou não. É. E quais são e como que você pode conferir de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Primeiro, Manifestação de algum dom. Né? Tem que ter a manifestação de algum dom. eu vou dizer para vocês o que eu Não penso. dom natural. Né? Então, mas eu vou dizer para vocês o que eu penso, tá? Isso é um pensamento meu, tá? Quando a pessoa crê em Jesus e nasce de novo, para mim, ela passou da morte para a vida. Para mim é o batismo do Espírito Santo. Essa manifestação, para mim, é aquilo que Jesus falou assim: vocês vão receber do céu poder. Poder. Porque junto com esta manifestação de línguas, não veio só línguas.
veio toda a capacitação dos dons espirituais para a igreja manifestar o mundo, pregar, que é dom de maravilhas, de curar, de até mesmo da fé, de prodígios, né? Prodígio e maravilha é a mesma coisa, né? Interpretação das línguas, porque aí alguém pode falar assim, pô, mas aí a gente já está entrando pro livro de Coríntios. Eu sei, mas é que a gente tem que pegar essa parte, senão a gente não vai entender. Nós vamos chegar depois também nos dons espirituais lá no capítulo 12 de Coríntios, mas ainda vai demorar um pouco para chegar lá. Então, é por isso que a gente está comentando aqui que isso de fato aconteceu lá na frente, quando o Paulo explica esta manifestação do Espírito Santo. Ele explica isso, né? Mas a principal evidência aqui, que foi a principal nesse momento, foi línguas estranhas, e foi um sinal que não só aqueles que estavam fora viram, como também para aqueles que estavam reunidos ali também, né? Queria falar uma curiosidade, né? Que eu ouvi até o inteligentista falando. Que em Babel, né? Deus, ele mudou as línguas. Em Babel, Deus separou o homem. Embaralhou tudo. Por quê? Porque Deus percebeu que o homem estava unido, que nem agora, né? A globalização uniu para o homem aprontar tudo o que não pode e o que não deve, né? Para fazer igual nos desenhos, para dominar o mundo. Para dominar o mundo, isso mesmo. Ia fazer tudo que não deve. Então, aqui, você vê que lá Deus separou. E aqui Deus tocou a língua quando encheu eles do Espírito Santo. Tocou de novo, né, o Espírito Santo. Tocou de novo. Mas para fazer esse entendido, né? Para fazer entendido que o reino de Deus tinha chegado, né? Era uma outra coisa, né? E não significa... Então é bem de Deus tocar, né? Na língua do homem. Porque foi ele que deu, não foi o homem que criou. Isso, que criou porque se separou cada um para um lado, né? Passaram a ter outras línguas. Não, Deus mudou a língua do homem, né? Mas só a título de informação para você, lá na Torre de Babel eles dividiram as línguas, então eles não puderam fazer nada, porque o próprio Deus disse assim, eles falam uma língua só e eles vão intentar tudo que eles quiserem. Então vamos dividir as línguas, dividiram. Só que é o seguinte, nós estamos vivendo hoje no século 21 e a língua universal é uma só, inglês. Eles fizeram de tudo para ter uma mesma língua, levar para a globalização, para continuar aquele trabalho que começou por Nimrod, né? Lá, quando Nimrod tentou construir a Torre de Babel. A Torre de Babel ainda continua, viu? Então é bom você prestar bem atenção nisso. Bom, então aqui a gente já viu, inclusive, essa questão aqui, que ele fala que tinha os galileus e tal, e eles ficaram ouviam ali. Cada um. E você vê que eles ouviram aquilo tudo e houve um ponto de interrogação naquelas pessoas. Porque eles disseram o seguinte, eles sabiam quem eram eles, né? As pessoas que estavam reunidas ali, fora do cenáculo, aonde estavam os discípulos que foram, que receberam o Pentecostes, essas pessoas sabiam quem eram eles, porque eles disseram o que eles disseram? Não são eles galileus? E como é que eles estão falando na nossa língua materna? Nossa língua materna. É na língua materna. Então, porque eu imagino que eles estavam todos lá. Eles estavam falando qualquer coisa, estavam anunciando as maravilhas de Deus. Porque isso é lindo, né? Havia muitas pessoas que eram de outros países que se convertiam ao judaísmo. Por isso que fala da língua materna. Né? Porque havia homens de outros lugares que se convertiam ao judaísmo, lá, que foram esses. Pentecostes. Os arábios, os cretenses, todos esses estavam lá para comemorar o Pentecoste, né? Que é uma festa instituída por Deus lá em Levítico, e Deuteronômio fala de novo. E eles se converteram ao judaísmo. Por isso que eles falam da língua materna deles, porque eles, além de falar uma língua diferente, eles ainda falavam a língua o hebraico dos judeus, dos galileus, né?
tem aqui um lembrete aqui que ela vai lembrar de novo quem está chegando agora. Ah, então, para quem está chegando agora, a gente está estudando o livro de Atos. Estamos em Atos 2, no primeiro tópico que está falando da descida do Espírito Santo. Aí nós já estamos indo, vamos para o segundo O tópico? resultado, nós vamos agora para mais um resultado, né? Isso. Atos 2 e versículo 12, né? 12? Não. Já vai 12. pro 12. 14. Não vai passar essa aqui que eles foram Isso. acusados de estar bêbado, que Ah, zombavam sim, deles, beleza, né? É verdade, nós precisamos comentar a respeito disso, né? Isso, já começaram Porque- a sofrer ali, né? É. Zombaria. Até mesmo nos dias de hoje, quando as pessoas elas veem reuniões, cultos que está assim pleno, né, da presença, um culto cheio do Espírito, muitas pessoas que passam diante ou ouvem de fora começam a zombar e falar, falando um monte de línguas, nem ele entende e tal. Então existe isso também. Mas o que nós temos que ter? Nós temos a certeza e a convicção. Porque, como ela falou aqui, como é que a gente tem a certeza de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Aqui tem a primeira evidência. Mas ela, de alguma maneira, essa pessoa vai manifestar uma das características dos dons do Espírito Santo. Eu entendo que no caso, né, por exemplo, o que o senhor falou, a gente aceita Jesus e o Espírito Santo passa a morar na gente quando a gente aceita Jesus. Mas eu acredito que essa questão dos dons é o revestimento do Revestimento Espírito. de poder. De poder do Espírito, assim como eles. Eles eram Sim. salvos já, É. eles criam em Jesus, mas eles foram revestidos. Sim. No caso, hoje em dia a gente vê pouco nas igrejas falando sobre a Sobre- busca do batismo. Do Espírito batismo, Santo, né? Então, sobre esse revestimento de poder. essa busca, porque antigamente quando você se convertia, o segundo passo era qual? Era se batizar e aí Fala aí, buscar o revestimento, né, do revestimento de Espírito poder. Santo. A gente sempre falou, né? Eu estou buscando o batismo com o Espírito Santo. Sim. E não se cegava enquanto não falava em A gente era línguas. criança e queria já falar. É, eu Isso, também. não falava em línguas. Então, e hoje já é diferente, porque levantam-se essas pessoas para combater isso. Muitas igrejas pararam até de falar sobre isso. Mas eu É o acho também, raciocínio humano que eu está acho também que prevalecendo. não dá importância. Isso. O que eu fiquei pensando é que assim, ó, quando você se torna um soldado e você é promovido, você recebe uma divisa. Né? Eu acho que é isso que é o dom de línguas. É a primeira divisa. Você recebeu um carimbinho ali, né? Porque a pessoa, ela aceita Jesus. E é a escolha dela, o se santificar e o buscar se aprofundar mais com Deus, né? É. Porque quando você fala em línguas, muitas vezes você não está conseguindo orar e o Espírito Santo ora por você. Às vezes você consegue Serve orar também em pra línguas, edificar pra nossa edificação. o crente. Então não serve só para as pessoas de fora, mas serve também para nós. Então às vezes a gente não tá muito com a cabeça muito boa e aí só vem línguas mesmo pra gente orar e a gente fica lá orando, porque a gente sabe que o Espírito Santo, ele ora, né? Ora Fala que bem, ele a ora Bíblia e ora bem. Então É. muitas vezes ele sabe mais do que a gente precisa do que nós mesmos. Eu me lembrei daquele pastor que morreu e foi pro céu, que foi até o pastor Lamartine Pozella que Eu entrevistou lembro. ele. É. E aí ele disse que no momento em que ele estava já morto no quarto, as irmãs estavam lá na sala, tudo ajoelhado orando, ele já estava lá em cima, ele tinha acabado de chegar lá em cima. E elas estavam orando em línguas lá embaixo, só que chegava lá em cima e ele entendia tudo que elas estavam orando. Rafa, eu não lembrava disso não. É tremendo, ele entendia Coisa tudo. linda, Elas estavam né? orando em línguas lá embaixo e quando subia lá pro céu, ele dava para entender o que elas estavam falando. E é tremendo isso, né? Então hoje em dia a gente vê muitos cristãos, mas é muito mesmo, que não são batizados com o Espírito Santo. E eu Nem entendo sede que de buscar isso, tudo né? bem, isso não é uma
uma condição para a salvação. Não tem a ver com a Não salvação. tem a ver com a salvação. Tem a ver com revestimento. Isso. Que acaba dando crescimento. Para você entender mais das coisas de Deus, né? Mas não é só isso, gente. Há uma pergunta que a gente se faz ou fica no ar. Por que a necessidade do revestimento do poder de Deus? Quando Jesus estava antes de ser assunto ao céu, uma das coisas que ele fez lá foi soprar sobre os discípulos e falar para os discípulos, receber o Espírito Santo. Ou seja, o dia simplesmente a partir dali fechou. Não, mas havia uma necessidade muito importante, e eu quero relembrar essa necessidade. No capítulo 1, no versículo 8, ou no versículo 7, não, no versículo 8 ele diz assim, ó: mas vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas o quê? Testemunhas. Para testemunhar de Jesus Cristo, a gente precisa do Espírito Santo. Sem Ele, a gente não consegue testemunhar. Mas, vamos lá. Ele está falando para ser testemunha, não só em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas eu quero lembrar vocês de uma outra situação que está escrito lá em Marcos, no capítulo 16 de Marcos, que acho que é versículo 32. Vamos ver lá, Marcos, capítulo 16, que a gente vai entender por que da necessidade também do Espírito Santo sobre nós. Porque o próprio Jesus, não, 32 não Como que o senhor vai falar? Da ascensão de Jesus? No versículo 17, capítulo 16, versículo 17, olha o que Jesus está falando. Ou seja, Jesus manifestou uma série de milagres, certo? Uma série de milagres Jesus manifestou, né? Curou enfermo, paralítico, ressuscitou morto. Tudo isso para os judeus que nunca tinham visto aquilo, isso nunca foi manifestado em nenhum lugar da história da humanidade. Ele fez tudo isso, mas ele vira para eles e diz assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais, de que ele está falando? Sinais que ele fez. Que ele fez. E ele disse assim que eles iriam fazer ainda maiores do que ele fez. E ele disse assim, esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Isso tem a ver com dom espiritual? Tem. Sim. Falarão novas línguas. Tem a ver com dom espiritual? Você vê que lindo, né? Jesus já disse que falaria novas línguas, Sim, né? e o poder para isso. Porque a gente precisa ser revestido de poder. Sim, sem dúvida. A gente precisa. Para testemunhar, para enfrentar o que se enfrenta. Mais nisso. E ainda mais, se pegar alguma serpente, não lhe fará dano algum, beberão veneno mortal. Por quê? Porque ele está falando aqui que alguém vai orar para aquele que recebeu a picada da serpente ele ser curado. Então cura. Vai beber veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Por quê? Porque ele diz assim, imporão, olha aí, as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E depois dele falar isso, ele foi elevado ao céu. E aí, o que acontece? Vem o Pentecostes. Uma das primeiras manifestações, né? Vem o Pentecostes. Veio derramado aquilo que ele estava falando lá em Marcos. Ele agora, depois de 50 dias que os discípulos estão lá, ele vem, primeiro ele dá o Espírito Santo, sopra sobre eles o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é algo principal para ser salvo. Se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós, se a gente não nascer de novo, a gente não é salvo. Porque ele mesmo diz lá em João, no Evangelho de João capítulo 3, ele diz assim, aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino do céu. Ou seja, então,
soprou sobre eles o que eles ainda não tinham. Ele dá então dele, tira dele e dá aos discípulos. Mas ele fala assim, mas peraí, agora vocês precisam de autoridade, poder, sabedoria, conhecimento, ciência, né? Conhecimento para fazer o quê? Para testemunhar a respeito de Jesus. Então, ou seja, sem o Espírito Santo, nós não temos o poder de pregar essa palavra. E ela convencer alguém do pecado. Só com a presença do Espírito Santo, essa palavra aqui gera Vai vida. fazer o efeito. Vai Tem fazer que efeito. Do contrário, não vai fazer simplesmente só perda de tempo, religiosidade, e a gente precisa do Espírito Santo. E o que ela estava falando aqui é muito importante. Nós estamos vivendo um período em que as pessoas não estão dando importância ao que é principal. Principal. Ser revestido de poder. É, um evangelho meio moderno. É, porque isso aí é muito da época dos pentecostais, das igrejas barulhentas, quando cantavam o hino, onde está aquele povo barulhento? Isso é antigo. Agora no novo, todo mundo não fala nem a paz do Senhor, algumas igrejas. Algumas igrejas é só... É muito "Oi". barulho no louvor, né? É. No louvor, dançar, tudo mais, mas e o poder de Deus, né? Deixa eu contar uma experiência. O meu marido tá vendo a gente, então eu vou contar. Eu casei, o meu marido não era muito novo convertido, mas ele tinha aceitado Jesus, tinha desviado um pouquinho e tinha voltado, e eu casei com ele, mas não porque ele se converteu, ele já era convertido. Só que ele ainda era bem, bem raso na questão de orar, questão da palavra. E quando Jesus veio sobre ele, foi num culto assim, não foi ninguém colocando a mão na cabeça dele, nada muito espalhafatoso. Ele estava num culto e aí veio a língua e ele começou a falar. Depois disso, ele desenvolveu tanto essa parte da palavra, sabe? Ele lê e ele consegue entender. Aí você vê ele chorando. Então, veio um amadurecimento com esse revestimento. É assim, gente, né? É a gente que dá lugar. Vamos deixar as coisas muito claras. Não quer dizer que a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo não possa pregar o Evangelho. Isso. Não é isso. Mas Você pode pregar, sabedoria, mas né? você precisa do batismo com o Espírito Santo, porque Pra ser fica diferente. Mas não quer dizer que também o batismo é só falar em línguas, como a Rafa falou. Né? A gente percebe a autoridade da palavra na boca da pessoa. Ou quando ela vai Eu fazer lembro que oração. veio o meu sobrinho em casa e eu percebia que quando ele falava, estava diferente, a palavra estava saindo da boca dele diferente do Isaac. E há poucos dias ele foi consagrado a pastor. Então ele recebeu o dom. Porque assim a palavra, irmão, a gente pode pregar por conhecimento. Você pode ser o papagaio e falar tudo que o outro pregou, mas não tem poder, entende? Para transformar, não tem poder. Mas muito embora, a palavra de Deus ela não deixa de ser poderosa. É verdade. Ela não deixa de ser poderosa. A importância de nós também termos essa manifestação do Espírito Santo em nós é que vai nos capacitar de maneira a não só pregar, mas enfrentar situações, discernir situações, Perceber o né? mundo Perceber espiritual. o mundo espiritual. E aquele que não tem essa capacitação, ele apenas prega a palavra, e a palavra por si só, ela tem poder. Ela não volta vazia, como diz a palavra do Senhor. Ela vai fazer, porque a gente já viu, não vou citar aqui denominações, mas a gente já viu pessoas de outras denominações que não enfatizam e nem tampouco buscam os dons espirituais, ministrarem a palavra e a gente ser tocado por ela. Verdade. Pelo poder da palavra. Então a palavra em si, ela tem o poder. Mas a necessidade que tem é o seguinte. Uma coisa que eu estava pensando aqui, gente. No período de Jesus, dos discípulos, se tornou comum as pessoas virem cegos, saírem vendo, paralíticos saírem andando, surdo sair ouvindo, canceroso, morto ressuscitar, gente, se tornou comum. Agora, nos dias de hoje, por incrível que pareça, gente, às vezes quando a pessoa é curada, talvez de dor de cabeça, dor de barriga, não. Mas se um cego
for curado na hora, as pessoas se assustam. Porque não estão E acostumadas não crê, mais. pensa, tem certeza que ele era cego? Né? Quem? Se a gente vê, olha, se a gente vê na internet, mas até a gente. Até a Você vê na gente internet, até a gente Você duvida. vê na internet, fala, será que não foi fabricado isso aí? Fabricado, A fake nossa news. crista ainda é muito grande. Mas você vê uma coisa. Nos dias de hoje, as pessoas se vê um morto ressuscitar, gente. Você viu aquele cara curando, né? Aquele cabeludo curando no meio da rua. Você não conseguia crer, né? Nos dias de hoje, se as pessoas vê um morto ressuscitar, gente, sai tudo correndo. Olha que ele anda de dread com aquele jeito. Poucos vão permanecer no lugar vendo que foi manifestação de Deus, desses sinais que Jesus falou. Mas o que Jesus falou aqui? Esses sinais vão seguir aos que creem. Então esses sinais estão presentes em nós, entre nós e em nós. E por que eles não se manifestam? Por causa da incredulidade. Porque nós estamos vivendo um momento de frieza. Na realidade, o evangelho está sendo convergido para outra direção. As pessoas estão buscando o evangelho por conveniência, por bem-estar social, por aconchego, por acomodações, mas... Pronto, retomei. Como é que a Google... Ô, gente! Google tá marcando prazo. A Google nós fala... tivemos... Ela entra. É que tem um invasor chamado Google. Nós tivemos aqui uma um invasor, interferência aqui do invasor. Google, caiu a nossa live, mas nós estamos voltando aqui de novo, porque nós Sim, somos... falando de Nós atos. somos teimosos, insistentes, né? Nós somos teimosos. Estamos falando de uma coisa tão importante, mas o diabo, ele faz questão de que você não saiba, que você não conheça. Nós estávamos falando aqui dos tempos que nós estamos vivendo hoje. As pessoas, se vê alguém ressuscitar, ele sai correndo, por quê? Por causa da incredulidade. Os sinais vão seguir aqueles que creem. Você crê? Então os sinais seguem você, seguem a mim. Por que eles não se manifestam? Porque nós não estamos buscando, não estamos servindo da maneira correta. E estávamos falando também aqui que o evangelho foi convergido para uma outra direção, que é evangelho por conveniência, evangelho por aconchego, status quo, todas essas coisas, menos se arrepender dos pecados. Outra coisa, quando fala em pecado, as pessoas se arrepiam. Né? Se arrepiam. Mas uma coisa, um adendo aí que eu vou fazer, do que a gente assistiu sobre o lado inteligentista, né? Da religião hindu. Né? Falando que nessa religião não tem, eles não Pecado. têm negócio de pecado, não Isso. existe pecado. E por isso não existe arrependimento. Isso. Mas existe karma. Isso. Que E você aí é um tem que ciclo pagar a vida vicioso. inteira. Mas pra Não ver tem como fim. é que Satanás faz a gente sempre cair nessa questão. Mereça. Mereça. Só A gente que nunca vai merecer. É graça. interessante Você- isso, né? É. Porque por que tá sendo uma religião que está sendo implantada Aqui no Ocidente. Isso, aqui no Ocidente e está sendo assim algo tão Tão aceito, né? tão aceito. Maravilhoso. Porque imagina, pai, você entrar numa religião que alguém diz para você, olha, não existe céu, não existe inferno. E Não existe E pecado. não existe pecado, tá? Não Você pode existe fazer o que demônio. você quiser. Isso, você pode fazer o que você quiser. Porque hoje você, na verdade, você Não tá tem dentro de um culpa. corpo, isso. E você tá pagando aí por coisas que você fez lá atrás que você não sabe. Mas você não precisa ter culpa, porque não existe pecado. Imagina, gente, se isso daí não é o que o povo E quer ainda ouvir. fala, no tudo que próximo eles você querem vai ouvir. evoluir, aí você vai Você vai evoluindo. É doutrina de demônios, Só viu, que é o gente? seguinte, gente, elas estão falando de uma coisa aqui, que você pode falar, mas hinduísmo, eu não pratico hinduísmo. Só que eles reformularam isso, eles deram um outro nome para que pudesse manifestar essas coisas do hinduísmo de uma forma velada. Sim. Então chama-se uma religião da nova era, do novo momento, da Isso. nova ordem mundial. Ou seja, em que todas essas coisas estão sendo abolidas. Hoje, se você falar... Culto ao corpo agora. Hoje, se E aí você vem falar- o que? A yoga. E né? se você falar que certas situações é pecado, às vezes você pode ser até processado.
tem gente entrando com um processo aí porque você diz que o que ele faz, o que ele pratica é pecado. Então você não pode nem dizer que é pecado. Ou seja, eles estão tentando inserir algo para que isso que nós estamos falando aqui deixe de existir. E tem muita igreja evangélica entrando nesta onda. O sincretismo religioso está aí muito presente em muitas igrejas evangélicas. Muitos pastores deixaram de olhar para a palavra e começaram a olhar para a conveniência. A gente vê aí o dinheiro, o que faz com alguns pastores aí que estão sendo acusados. Então é muito cuidado, gente, com isso. Mas o que a palavra de Deus diz? Que nós vamos receber poder. O Espírito Santo, ele vai nos mostrar que somos do Senhor. Os nascidos de novo, certamente eles não vão entender ou receber essas pessoas como, ou receber isso como algo bom, porque vai enxergar e ver que isso é mal, porque ali diz assim, se possível, caiu de novo? Não, é que a gente hoje tem um participante aqui bem ativo. É? Tem, chamado Atu. Tá escrevendo. Então, você... Legal. Seja bem-vindo. É o marido dela, viu? Ele tá... Tá de cama, mas ele tá participando. O Ricieri também tá assistindo. Tá também, meus Se maridos. quiser também dar um comentário Pode aí, dar seu pode dar. comentário. É verdade. Então, que eu tava falando mesmo, até esqueci. Você também? Vamos pro 14 então, Não, glória a Deus. não, porque o 14 já tá chegando a nossa hora, né? Então deixa eu só complementar isso que eu tava pensando esses dias Vamos lá. em casa, de madrugada, sobre, falou que virou moda a questão do evangelho e ficou muito, sabe, hoje em dia é negócio de coach, tem um negócio de coach. Coach pra tudo quanto é lado, né? E é aquela coisa de perdi o nome agora da palavra, né? Pensamento positivo. Então o evangelho não é pensamento positivo. O evangelho não é pensamento positivo. O evangelho é pensamento em Cristo. Isso. Né? Em Cristo. Que a positividade nele. Isso, exatamente. Que eu não estou perdido, porque Jesus está comigo, né? Isso. E ele vai reverter essa situação. Então, assim, todas as religiões aí que a gente falou, essa questão do hinduísmo e tudo mais, tentam pregar uma forma de vida de paz, de tranquilidade. Você precisa ter paz, tranquilidade, você faz a meditação. O outro tem as palavras positivas lá, você é vencedor e tudo mais. Nossa, toda hora que eu vou falar, o negócio se perde na minha cabeça. Mas o evangelho não é isso. O evangelho, agora eu lembrei, sobre aquela parte na palavra que diz que se a gente for esperar Jesus só por essa vida, somos mais miseráveis. Isso, então o evangelho ele não é só para cá. Não é só para resolver a minha vida agora, terrena. O pensamento positivo é para resolver a minha vida agora, terrena. Para você se sentir melhor. Isso, para você se sentir melhor diante das suas lutas diárias, porque elas existem para todos. Os crentes não estão excluídos dessas lutas diárias. Mas o evangelho não veio só para isso. Ele veio para fazer além. Né? A nossa vida diante da eternidade, ela é isso aqui. Ela transcende. Isso, é que sai daqui pra lá. Isso, né? Então, não existe esse negócio de pensamento positivo. Ele pode colar por um período, daqui a pouco não cola mais. Então, porque tem coisas, tem pensamentos positivos aí, atitudes positivas que você vai tentar fazer por você mesmo. Chega uma hora que você cansa. Isso, deixa pra lá. Mas é por isso. Não, e tem até crente um pouco assim, né? Eu já teve dos pastores mandar a gente orar junto assim com os irmãos, e aí a pessoa vai orar, aí ela fala o Salmo 91 e depois ela fala Efésios. Vira reza. Vira uma reza, entendeu? E o coração aberto diante de Deus. Né? Deus trabalha do coração dele pro teu coração.
Então abre o coração Isso. e deixa ele A gente tem a tendência. lavar, tocar, sabe? A Se gente abre, tem a né? tendência a fazer tudo virar ritual. Isso. Tudo a Pra gente não abrir o transforma no coração. ritual. Olha, aquele hino lá que a gente cantou no passado, o Espírito Santo veio, então vamos cantar nesse De novo, agora. Aí, ó. E não é o coração que Não abriu, né? acontece nada. É o coração que abriu. Agora você vê uma coisa, tá a importância de nós estarmos lendo na Bíblia a respeito tanto do revestimento de poder, quanto dos sinais que Jesus disse que vão seguir os que creem, quanto da vinda do Pentecoste, que é os dons espirituais. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Senhor, o Espírito Santo nos deu as ferramentas que nós precisamos para convencer o mundo do pecado, da injustiça, né, e de toda a circunstância que eles vivenciam. Ou seja, nós temos o suficiente, o Espírito Santo já é o suficiente para fazer isso, presente em nós, para fazer isso. Não precisa de auxílio. Porque o que ela falou aqui de coach, isso é querer dizer o seguinte: olha, nós vamos dar uma mãozinha, né, pro Evangelho. Existe uma fórmula, né? Existe uma fórmula Fórmula de fazer as coisas de que fazer dá as certo. coisas para E dar uma aí você não ênfase vai passar melhor. por luta. Estão tentando mudar a eficácia do Espírito Santo, né? Estão tentando mudar a eficácia do Espírito Santo para a ação de um coach, para ensinar você a dirigir uma igreja, a fazer uma igreja Gente, crescer. a Bíblia fala, né? tá Pedir buscando sabedoria expansão. para Deus que Ele dá. Dá e não lança em rosto. E isso é tudo mundanismo. Sabe? Humanismo. Humanismo. Né? Humanismo. Humanismo, né? Isso, e essa questão de fugir do sofrimento que a gente não gosta de sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Então E agora, fugir. isso, imagina, a gente não gosta de sofrer e a gente é todo errado. Agora, a gente estava lendo, acho que foi ontem, eu e o Vicente estava lendo, e aí falando, né, aquela parte que Jesus foi aperfeiçoado através do sofrimento. Jesus! Aí eu falei com o Rio assim, eu falei, meu Deus, ele foi aperfeiçoado, ele tinha que aperfeiçoar o quê? O quê? Imagine nós. Mas ele veio em carne, né? Isso, Apesar de a alma dele não ter pecado, Isso. nem o espírito. Isso agora, Mas se ele veio Jesus foi foi aperfeiçoado aperfeiçoado através do Quem sofrimento, dirá nós? quem dirá nós? Bom, gente, o papo tá bom, mas tão bom, no calor do nosso bate-papo aqui, nós estamos chegando no final da nossa tarde, né, do nosso café da tarde com o Senhor, com a palavra. Nós vamos continuar na próxima quarta-feira, falar sobre os resultados, Pregação né? de Pedro agora, Os né, vai resultados da manifestação do poder do Espírito na vida dos apóstolos, né? E a gente vai ver algumas coisas, vamos comentar, vamos continuar comentando sobre isso. Podemos até comentar, se alguma coisa você quiser colocar aí, a gente comentar aquilo que você falou também aí, participando da nossa live. Que Deus possa te abençoar. E deixa eu falar para você, nós temos no domingo, o nosso culto também, ele é presencial e também online. Você pode participar do nosso culto também online, você que não mora aqui na região. Se você mora na região, nós convidamos você a estar ali em frente ao posto Frediani, onde a gente está ali às Rio da 19 Prata, horas né? do domingo, cultuando ao Senhor. Se você quiser cultuar com a gente, quiser mais um pouco dessa porção maravilhosa da Palavra de Deus, você está convidado a estar conosco. E nós temos, né, esse café da tarde que tem sido maravilhoso para a edificação de todos nós. Eu agradeço muito a sua companhia. Se você que não está presente, mas você vai ver posteriormente, você possa então dar aí um sinalzinho aí, dar um sinal que isso está fazendo diferença na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe, viu? Vocês podem Deus também. abençoe. Até lá então. Enquanto, né, eles estão aqui olhando para o outro, tal, dando risadinha, tomando café, eu vou aí desligar a câmera, porque aqui não é profissional. Não tem câmera. Não tem câmera, não é nada profissional. Então eu vou sair do meu lugar e vou aí para desligar a câmera. Deus abençoe você e tenha uma boa noite. Boa noite, Amém. boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, né? É. Uma boa noite também, né?